Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus, e o pastor Lucas, hoje um pouquinho mais cedo, como de costume, às terça-feiras, sempre um pouquinho mais cedo, porém, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de amor, de esperança, que sim, que pode mudar a sua vida em nome de Jesus, quando você, claro, coloca a palavra de Deus em prática. Então, tende a ter-se uma mudança em nome de Jesus. Muito bom dia a todos que me acompanham aqui pelo Facebook, me acompanham pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para que você venha receber notificações, conteúdos que nós colocamos ali para que venha edificar a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. E a Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas. Certamente Deus, através dessa oração, vai alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus, e estamos aí encerrando, quase no finalzinho desse mês de junho, e entrando aí no mês de julho, e nós já determinamos que esse mês termine abençoado, e que venhamos começar o mês de julho cheio de boas ideias. É isso mesmo, estamos vivendo os próximos 5 domingos, nós vamos viver os 5 domingos das boas ideias. Assim como Salomão, ele pediu a Deus sabedoria, pediu a Deus discernimento, e Deus deu a ele. E ele pôde não só alcançar o que pediu, mas Deus deu a ele muito mais. Deus deu a ele o que ele não pediu, pois a Bíblia diz, até o que não pedistes, recebeste. Então, nesses próximos 5 domingos, nós vamos viver essa fé. Talvez você tenha aí um desejo, um sonho de ter seu próprio negócio, você tem aí procurando sair dessa situação e não sabe como. Vamos buscar em Deus uma saída, uma solução. Vamos buscar em Deus a sabedoria, a boa ideia, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui do meu lado com azeite. O azeite nós consagramos ontem no Vale da Decisão e vamos consagrar no monte, vamos consagrar. E domingo nós vamos ungir todas as pessoas que querem ter boas ideias, querem ter sabedoria, vencer. Vencer pela fé, vencer através de Deus, pois em nome de Jesus é isso que nós vamos buscar nos próximos 5 domingos, em o nome do Senhor Jesus, tá certo? Eu estou com a Bíblia aqui e eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Está lá no livro de Salmos, capítulo 13, em nome de Jesus. Eu não sei se o áudio está saindo bem aí. Se o áudio estiver saindo bem para mim aqui. Tá saindo bem aqui, né? Deixa eu só mudar aqui. Salmos 13. Talvez tenha momentos que você acha que Deus ele não está te ouvindo, você talvez pensa que Deus, a tua oração não está chegando aos ouvidos de Deus. Porém, Deus ele nos dá 3 meios de resposta através da nossa oração. Deus nos responde com um sim, trazendo a existência do milagre, com um não, e não vem, sabemos que não foi do agrado de Deus, e Deus responde com silêncio. Deus ele responde muitas vezes a nós, as nossas petições, o silêncio, e a pessoa, por ela não ter talvez esse conhecimento, quando ela passa por um deserto e ela ora, busca e parece que Deus não responde, então ela fica aflita, ela fica ansiosa, desesperada, achando que Deus não está ouvindo. Mas a Bíblia diz que Deus ele é onisciente. Então Deus sim, ele sonda, ele esquadrinha os nossos pensamentos.
Se você está passando por esse deserto, por essa luta de orar, buscar, e parece que Deus não está te ouvindo. Olha, Deus está te ouvindo. No momento certo, Ele vai sim suprir a sua necessidade, pois senão Ele já teria dado um sim ou não para que você não viesse mais ficar nessa angústia. E aqui no Salmo 113 fala sobre isso. Davi ele pede a Deus 4 vezes. Por 4 vezes Davi vai até Deus em oração e pede a Deus uma resposta, pede a Deus uma saída para aquela situação que ele vinha sendo perseguido por causa do poder que havia adquirido, autoridade que ele havia alcançado. Então diz assim, olha a oração de Davi: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Então Davi começa dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Para sempre? Porque Davi estava angustiado. E muitas pessoas, quando passam por lutas, passam por provações, privações, elas também têm esse mesmo sentimento, têm esse mesmo pensamento. Senhor, até quando o Senhor vai esquecer? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está vendo a minha aflição? E veja que Davi, ele é como a gente. Quando vem as lutas, ele também vai até Deus. E ele diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração, cada dia? Então Davi, essa oração Davi, eu falava outro dia, é uma oração de angústia, uma oração de sofrimento, de desprezo. E Davi, ele por 4 vezes, ele vai até Deus, ele ora e pergunta, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar-se de mim, quer dizer, se afastar de mim? Até quando o Senhor vai me rejeitar? E Davi, ele está buscando um concerto com Deus, buscando uma comunhão com Deus através da oração. Mas ele não desistiu, ele permaneceu. E tem pessoas que às vezes uma simples oração, uma aflição, ela busca, não tendo resposta, ela logo desiste. Mas Davi sabia também que tinha erros, tinha falhas. E Deus, o que separa o homem de Deus é o pecado, são as falhas. E ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para a minha. Responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, Davi, ele tinha uma preocupação. Senhor, olha, atende a minha oração, porque os meus inimigos, eles vão se alegrar com a minha derrota. Os meus inimigos, eles vão festejar com o meu fracasso. E se eu dormir o sono da morte, como poderei eu glorificar a tua grandeza? Davi estava se consertando. Davi estava dizendo, tá vendo aí, ó? Ele pecou, ele falhou, e Deus, o Deus que ele servia, o abandonou. Então Davi estava buscando em Deus uma reconciliação, buscando em Deus uma ajuda para sair daquela situação. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Então Davi, essa passagem é muito bacana, eu falava outro dia mesmo sobre ela. E quando Davi ele relata isso aqui, Davi estava profundamente angustiado, além das lutas que vinha passando, das perseguições, os erros e falhas. E Deus havia assim dado um silêncio a ele. Algumas vezes Deus nos dá um silêncio nas respostas, até mesmo por falta da gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Porém, Deus ele não se esqueceu
E Deus, o que chama a atenção de Deus para nós é um coração quebrantado, uma pessoa que se arrepende e volta a buscar de Deus a misericórdia. Talvez você ache que Deus ele não está ouvindo a tua oração. Talvez você ache que Deus ele te abandonou, te esqueceu. E não é verdade. Às vezes o que precisa, só o que precisa é um coração quebrantado. E dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas ouve a minha oração, aceita o meu perdão, que o Senhor me tenha de novo como o teu servo, o teu filho. No livro de Jó capítulo 8, no versículo 6 diz assim, ó, olha essa mensagem para você que precisa mesmo de uma resposta. Jó capítulo 8, versículo 6 diz, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Se fores puro, porque Davi vai até Deus e fala, Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor vai me abandonar? Até quando o Senhor vai rejeitar a minha oração? Para sempre? Então Davi estava pedindo ali um perdão a Deus. Davi estava se consertando com Deus, pedindo a Deus o perdão, pedindo a Deus a misericórdia. E veja que ele insistia. Senhor, o Senhor vai permitir que por causa do meu erro, da minha falha, os meus inimigos venham se alegrar com o meu fracasso, com a minha derrota? Davi, conhecendo a grandeza de Deus, sabendo que Deus ele é rico em misericórdia, ele pediu a Deus ali o seu perdão. Com sinceridade, ele foi puro, ele foi sincero. O ser humano, ele tem erros, ele tem falhas. Porém, se em meio a tantas falhas que teve, se você tiver uma sinceridade, uma pureza de coração, um arrependimento de fato e de verdade, então Deus vem e muda a sua história, vem e muda o seu cativeiro. Então, aqui em Jó diz, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Se você tiver uma pureza no seu coração, se você for reto, for sincero, Deus não vai demorar para te atender. Deus não vai demorar para te socorrer. É óbvio que às vezes você, passando por lutas, por aflições, você acredita ou acha que Deus está demorando. Mas não, Deus está ali sondando, esquadriando o teu coração. E ele diz, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Olha que bacana. Então, quando nós erramos, pecamos, falhamos contra Deus, desagradamos a Deus, como Davi fez quando ele se deitou com Betseba. E ele viu que fez besteira. Ele viu e houve dentro dele um arrependimento. E ele vai até Deus e suplica o favor, a misericórdia de Deus, porque sabia ele que os inimigos já estavam festejando pelo seu fracasso. Sabia os seus inimigos que estavam já alegrando-se, porque já se espalhava entre o povo que Deus, o Deus de Israel, havia rejeitado Davi por causa dos seus erros. Mas Davi, ele tinha uma qualidade muito grande, que todos nós precisamos ter essa qualidade, que é um coração puro e um coração sincero. Então Davi vai com um coração de criança até Deus e suplica o seu favor, suplica a sua misericórdia, o seu perdão. E aqui em Jó nós vemos claramente isso, que Deus, quando nós somos puros, somos retos para com Deus, sinceros com Deus, Deus ele vem sem demora, Deus ele vem sem demora para a nossa vida e vem e muda toda a situação, muda a história, muda aquela cena triste, trágica, de problemas, de doença, de falência, de brigas que há dentro do seu lar, há no seu ambiente de trabalho, e você foi sincero, foi puro com Deus. E Deus ele vem sem demora.
Porque o que agrada a Deus é isso. O que agrada a Deus é a pessoa ter uma sinceridade, uma pureza de coração. É se voltar para Deus. Errou, entendeu que as coisas paralisaram, as coisas estagnaram, porque ela colocou uma barreira no meio dela, entre ela e Deus. Ela colocou a barreira do pecado, a barreira da iniquidade, a barreira da injustiça. Então, Deus ele não pode agir na vida de quem coloca essa barreira. E Davi, entendendo que essa barreira, esse erro que ele cometeu, trouxe o silêncio de Deus na sua vida. E quem tem comunhão com Deus não tem coisa pior do que a pessoa ela ser silenciada. O desprezo sempre ele é pior do que qualquer tipo de agressão. É a pessoa tá ali, tá falando, tá buscando, conversando, tentando explicar com argumentos e mesmo assim a outra pessoa do outro lado não fala nada, apenas parece estar distante. E isso trouxe para Davi um certo desconforto, a ponto dele, por 4 vezes, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai me abandonar? Para sempre o Senhor vai deixar de me ouvir? Não tem mais perdão pelo que eu fiz? Vai deixar que os meus inimigos eles festejam a minha derrota? Se alegrem e comentem que o Senhor me abandonou? Davi foi sincero com Deus. Mas Davi, quando entendeu que ele mesmo, foi ele que colocou a barreira, foi ele que colocou o pecado entre ele e Deus, foi ele que, na verdade, calou a voz de Deus. Mas também quando ele se arrependeu, quando ele foi sincero com Deus, Deus de imediato veio e mudou o cativeiro, mudou a casa de Davi, como mudou a de Jó. E diz: se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobre maneira. Olha que maravilha, rapaz. Olha, Deus está falando, olha, eu venho sem demora. Você foi puro, você foi reto, você foi sincero. Então, eu vou restaurar. O teu último estado foi pequeno, pois agora será grande. Se você achava que você era feliz, se você achava que você tinha paz, se você achava que era próspero, não se compara quando Deus volta. Deus volta e dá mais uma chance, mais uma oportunidade. Deus vem e nos abençoa com a sua infinita misericórdia. Ele diz, pois o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Deus fala, olha, você achava que era grande, mas era pequeno. Mas agora, como você veio com sinceridade, com pureza, você se colocou à minha dependência, buscando o meu favor, olha, você vai crescer. O teu último estado vai crescer de forma grandiosa. A tua vida, tudo vai crescer de forma grandiosa no seu trabalho, nos seus negócios, principalmente na tua vida espiritual. Porque é assim que funciona. A Bíblia diz, no lugar da vossa vergonha, tereis a dupla honra. Só que às vezes algumas pessoas se levam à vergonha, se levam à humilhação. Não é o diabo, não é ninguém. Davi, ninguém forçou ele a fazer isso. Ele próprio. E se escandalizou o nome de Deus na sua vida quando ele veio, ao invés de estar na guerra, ele preferiu descansar no seu palácio. E isso trouxe para ele uma grande queda, trouxe a ele um grande problema. Então nós temos que entender que nós temos que estar sempre na guerra, sempre lutando, sempre batalhando. Porque se der brecha em uma dessas caminhadas, podemos também vacilar como Davi. E talvez não ter um coração como o dele de reconhecer, de não entender que o homem, o ser humano é falho. E talvez não acreditar que Deus possa também perdoar. Por isso muitas pessoas estão hoje aí fora, caídas, estão vivendo na lama. Pessoas que viraram incrédulas de tudo, porque erraram, pecaram e não conseguiram voltar com sinceridade. E se foram, houve o silêncio
e não houve a persistência, a perseverança, então acharam que Deus havia abandonado. Mas na verdade faltou sinceridade, pureza de coração, porque aqui em Jó ele diz: se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor. Se fores puro e reto, não quer dizer, não importa o que eu fiz, o que eu não fiz, mas se eu me apresentar para Deus com pureza, com retidão, com sinceridade, sem demora, ele vai vir e vai mudar o meu cativeiro, vai mudar a minha história. E se meu último estado era pequeno, o próximo, agora crescerá de forma grandiosa. Como ele diz lá no livro de Ageu, a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. A glória da segunda casa, ela será muito maior do que a primeira. Mas é necessário o quê? Que chegamos até Deus com sinceridade, com pureza de coração, em nome de Jesus. Lá no capítulo 3 de Colossenses, para você entender um pouco desse conteúdo, dessa mensagem que eu estou trazendo para você aqui no Café com Deus, hoje, de suma importância se você colocar em prática ela. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Veja que Davi se sentiu, podemos dizer, aflito, perturbado. Essa é a palavra certa, perturbado. Uma pessoa que se encontrava cheio de perturbação. E ele próprio causou a perturbação. Já não dormia, já não comia, vivia uma perturbação espiritual dentro dele. Porque ele mesmo, foi o diabo, foi ele mesmo quem causou. Ele mesmo foi o causador. Mas quando ele reconheceu e foi sincero, foi puro, foi reto com Deus, Deus veio a ele sem demora. Deus logo restitui a vida de Davi. Restitui o seu reino, restitui o seu trono, restitui a sua casa e dá a ele dias alegres e abençoados. Lá em Colossenses diz assim, Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Olha, se você deixar o Senhor Jesus ser o seu árbitro, o seu juiz, ele decidir por você, ele pensar por você, a paz de Cristo, a paz de Deus, ela vai prevalecer dentro de você. Você não vai ter essa ansiedade, essa necessidade. Então você vai ser mais cauteloso, fugindo da face do mal, se desviando dos caminhos. Por quê? Porque a paz de Cristo, você procura viver essa paz. E qual é a paz? A palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Você já se sente agradecido pelo fato de ser resgatado, ser escolhido, ser limpo, ser purificado, ser salvo através do Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Então você já se sente uma pessoa agradecida. Você tem paz. E é isso que nós precisamos. Veja, toda vez que a pessoa comete um erro, seja ele grande ou pequeno, ela perde a paz. Ela perde o sossego. A pessoa, quando faz algo escondido, normalmente essa pessoa, ela, como diz o ditado, ela fica com a pulga atrás da orelha. Porque ela sabe, se aquilo vier à tona, será um problema para a vida dela. E isso tira a paz da pessoa. Mas quando você anda sobre a palavra de Deus, você anda mediante aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, então você tem paz, você anda em paz. Por quê? Porque você anda no caminho da verdade. Você anda no caminho da fé, aonde Deus vem e constantemente, mesmo quando pareça que Ele não está te ouvindo, mas você está em paz. Você sabe que nada te condena, nem o diabo, nem o seu sentimento. Ele não te condena. Por quê? Porque você sabe que você está em paz com Deus. Você não colocou nenhuma barreira entre você e Deus. Antes, mesmo nas lutas e nas aflições, você continua servindo a Deus. E ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, tudo que nós fazemos no nome de Jesus. E é óbvio que você não vai ver ninguém pecando, errando e dizendo, no nome de Jesus eu faço isso. Não, porque quando a pessoa ela é agradecida pela salvação, pela graça que Deus já concedeu, então ela procura andar em paz com Deus. E tudo que ela faz, o seu trabalho, ela diz em nome de Jesus, o meu trabalho será abençoado. Em nome de Jesus, a minha casa já é uma bênção. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Mas é preciso que você traga essa paz para dentro de você. Davi andava sem paz. Davi andava perturbado. Mas Davi reconheceu a sua falha, o seu erro, e se voltou para Deus com pureza. E a Bíblia diz que Deus veio sem demora. Deus, ele vem sem demora e resolve aquele problema, muda aquela situação. Então, se você serve a Deus, tem sido fiel a Deus, mas passa por esse problema de não conseguir ouvir a voz de Deus, fique em paz, porque com certeza ele vem sem demora. Deus, ele não falha. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que não possa atender a sua oração. Tá certo? Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa. Eu estou aqui com o azeite das boas ideias. Mês de julho, Deus vai dar boas ideias para nós. Mês de julho, Deus vai dar sabedoria. Salomão, de madrugada, a Bíblia fala que Deus de noite, de madrugada, apareceu a Salomão e disse, pede o que tu queres. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu prosperidade, não pediu a morte dos inimigos. Não, Salomão ele pediu sabedoria. Salomão queria ter boas ideias, queria poder saber administrar com justiça aquilo que Deus havia lhe dado. E é isso que nós vamos buscar nos próximos 5 domingos do mês de julho. Boas ideias. Para que você venha ter estratégia para vencer essa situação, os problemas que se levantam contra você, que você tenha boas ideias, em nome de Jesus. Domingo agora, primeiro domingo do mês de julho, Santa Ceia, e eu quero ungir todas as pessoas que estiverem conosco. Todas as pessoas irão receber a unção com o azeite das boas ideias, tá bom? 7 da manhã, aqui na nossa sede em Ascurra, e 9h30 da manhã em Indaial. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, a minha fortaleza. Meu Deus, visita cada pessoa que acompanha o Café com Deus agora. Visita esse que se encontra aflito, angustiado, desesperançoso, talvez desenganado pela medicina, pensando, meu Pai, até mesmo em desistir ou dar cabo da sua própria vida. Meu Deus, que o Senhor toca com as tuas mãos poderosas, toca, meu Deus, com o teu braço forte, remova essa doença, remova essa enfermidade, desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Abre portas, meu Pai, que estão fechadas, supre a necessidade de cada pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, consagra esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a tua virtude. E quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo e qualquer flagelo. Pois eu abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra o azeite das boas ideias, meu Pai. Consagra esse azeite, coloca nesse azeite, meu Pai, a tua sabedoria. Coloca nesse azeite o discernimento que esse empresário precisa, que esse trabalhador necessita, esse que trabalha com vendas, trabalhador liberal, esse que se encontra desempregado, meu Deus. Que nos próximos 5 domingos, quando receber a unção, meu Pai, com o azeite das boas ideias,
que eles possam ter boas ideias, estratégias para vencer, meu Deus, as dificuldades que vem enfrentando, seja na vida financeira, seja na família, seja na saúde, que o Senhor dê discernimento, coloca o teu poder, a tua unção, meu Pai, nesse azeite, em o nome do Senhor Jesus, pois eu abençoo a tudo e a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, liberto de todo esse mal.